Paz do Senhor, bonitas. Não tem mulher bonita, Felipe. Vamos de novo. Paz do Senhor, bonita. A paz do Senhor, bonita. Ah, mulheres. Nós estamos aqui hoje por uma permissão do Senhor. Mas antes de eu começar a falar, nós vamos dar 3 glórias a Jesus em homenagem ao meu pastor. Que é com muita honra que eu tenho um pastor que eu posso homenageá-lo. Vamos lá? Enche o pulmão de ar, você vai dar glória para Jesus. Enquanto nós aprendemos o quê? Enquanto glorificamos, nós confundimos o nosso adversário. Não é assim, pastora? Enquanto nós glorificamos, adoramos em meio às lutas, porque somos águia, né não, bispa? Somos águia. E a águia, ela, quando o negócio está difícil, ela é renovada. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais forte! Mais forte! Agora aplaude a Jesus! Aleluia! Antes de lermos, eu vou te pedir para se assentar um pouquinho. Porque antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero te falar algo nessa noite já. Queridos, para quem não me conhece, eu sou a pastora Sandra Moreira, casada com o pastor Valci Moreira. Temos 5 filhos, 6 netos. Pastoreamos em Belfor Roxo há 17 anos, já para 18. Congregamos ali, moramos ali já há bastante tempo. Está comigo nesse dia aqui com muita honra. Não só a missionária Fernanda Simões, que todos sabem que agora é minha ovelha, mas está também comigo a minha amiga de décadas, pastora Rose. Se coloca de pé, pastora Rose. Está a Aline, minha missionária, minha secretária, contadora. Ela é missionária, contadora, administradora, professora, tudo, irmãos. Ela é formada nisso tudo, então, uma benção. Se coloca de pé, missionária Fernanda, Jesus, Lucemília Fernandes, juntamente com o seu esposo que está ali atrás, Eric, diácono Eric. Está também a Viviane, está a Aline. Se coloca de pé, Aline e Viviane, por favor. Mulheres de Deus, irmãos, que são intercessora, ora por nós, nos acompanha há mais de 20 anos. É muito tempo, né? Então, esse tempo já dá para você entender que tem pessoas aqui que conhecem um pouco da história da nossa vida. Irmãos, em 2017, eu perdi um filho. Eu fui assaltada há uma semana. 5 dias depois, eu perdi um filho. Não pude fazer o seu enterro. No mesmo ano, eu perdi um neto. No mesmo ano, meu esposo sofreu um assalto, tomou um tiro que faltou centímetros para pegar no rins dele. Nesse mesmo ano, minha filha tentou suicídio 2 vezes. Nesse mesmo ano, meu filho se desviou. O meu outro filho também tentou suicídio praticamente, porque fez umas loucuras na vida dele. Nesse mesmo ano, eu entrei em processo de transtorno de ansiedade. Esse mesmo ano, eu também me formei em colorimetria. Tudo esse mesmo ano. Passa-se um ano, algum tempo, e o Senhor fala para mim assim: eu quero que você saia desse comodismo que você está, porque antes de ser pastora, eu ministrava fora da minha igreja. E depois de ser pastora, passei a cuidar da minha igreja. E eu falei para o Senhor que não, que eu estava doente, que eu estava me tratando. Ele começou a me chamar de ingrata e eu comecei a trabalhar. Quando eu sofro uma traição muito dolorosa, nós sofremos uma traição muito dolorosa, e eu já estava quase fraquejando e falando, não, eu quero ficar no meu canto. Deus envia a missionária Fernanda Simões. Deus enviou ela. Talvez você que a conhece ela há muito tempo e não me conheça, possa se perguntar, por que ela escolheu a pastora Sandra? Ela não me escolheu, foi Deus quem me escolheu. Deus não une pessoas, une propósito. E eu perdi algo muito grande quando eu aceitei ser pastora, muito importante para a minha vida. Muito importante. E o Senhor falou para mim assim: o altar, ele não toma, ele devolve. E ele levou ela até a mim. Não fui eu que fui caçar a missionária Fernanda, que eu nem a conhecia pessoalmente. O Senhor a trouxe. E quando o Senhor trouxe, que ela entrou pelas portas, o Senhor falou assim: eu trouxe ela para você. Quando Deus fala, eu não precisei falar para ela assim: você vai congregar comigo? Você vai ficar junto comigo? Não.
Quando é de Deus, irmãos, quando o negócio é Deus, pode se levantar o inferno, pode julgar a aparência, pode duvidar. E para nós que somos assembleanos, a coisa mais fácil que tem é nós olharmos a aparência e falarmos assim: quem é essa daí que está chegando agora? Quem é essa aí que está andando com a Fernanda Simões? Eu sou essa que eu acabei de te apresentar. Mãe de família, serva do Senhor e avó. E tenho amigos que fazem parte da minha história. Então é muito difícil nós olharmos as pessoas pela aparência que ela mostra ter. Porque eu já fui enganada muitas das vezes. Eu e meu esposo já fomos enganados. Mas quando Deus une o coração, não é porque eu sou boazinha para ela, nem é boazinha para mim, não. Eu sou pastora dela. E quando eu sou pastora, eu sou pastora. Quando eu sou amiga, eu sou amiga. Deus vem na minha vida em primeiro lugar. Quem me conhece sabe, os meus filhos cresceram assim. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Eu não me importo se vocês gostarem de mim, mas eu me importo se vocês amarem a Deus. E é isso que eu quero transmitir através da minha vida. Que existe um Deus que tira uma pessoa como eu, de um barraco de tábua, que vem de uma família rica. Está ali aquele rapaz que está tirando foto, é esposo da minha irmã. Vem de uma família bem-sucedida, cristã, né, Fábio? Mas que comeu comida do lixo, que foi abusada na infância, dos 3 aos 7 anos e meio. O Senhor vai lá, olha para ela e fala assim: a sua vida tem tudo para ser destruída, mas eu sempre amei a Deus do meu coração e com a minha alma. Eu fui criada dentro do lar evangélico. Aí Deus olha para mim e fala assim: depois de todo esse sofrimento, eu vou levantar um valsi para te colocar na tua vida. Ele não vai ser só o seu pai dos seus filhos e seu esposo, ele vai ser seu amigo, seu confidente, a quem você vai poder confiar abaixo de mim. E se hoje eu estou de pé, se eu completei 50 anos de idade, se eu sou a mãe que eu sou, se eu sou a pessoa que eu sou, abaixo de Deus, eu agradeço a esse homem que está aí. Porque só quem convive com ele, como as ovelhas que estão aqui, que convivem há mais de décadas, sabe o que eu estou falando. E se a missionária Fernanda, que frequentava a minha casa antes de ser minha ovelha, observou o comportamento dele como pai, como marido, como pastor, como filho, ela sabe, porque você só conhece a pessoa quando você convive. Quando você convive. E hoje, eu não preciso mais comer comida do lixo. Porque Deus levantou um homem que trabalhou a vida inteira trabalha até hoje, para dar o melhor para mim e para os meus filhos, que já são todos casados. Então, tudo que eu passei, todas as necessidades da minha vida, quando eu me casei com ele, ele falou assim, antes de casar, ele falou assim: nunca mais ninguém vai te humilhar. Você vai comer arroz puro, bispo. E ele tinha 17 para 18 anos. Você vai comer arroz puro que eu te der. Mas você ser humilhada, lavar louça, ser maltratada, nunca mais. E a gente está aí. Passou esses anos todos. E ele cumpre essa promessa até hoje. Não esperava, ele nem esperava eu falar isso hoje. E nem a missionária Fernanda Simões. Mas ela me convivendo, sabe que é impossível eu falar de mim, não falar daquele que tem sido o meu braço forte. Às vezes a Michele olhou para mim e falou: que cara é essa? Eu falei: Michele, eu sou italiana. Eu tenho cara feia. Tenho cara de mal, tenho cara de arrogante, cara de metida, jeito de metida, né? Tenho jeito de tudo, mas isso é só aparência, gente. Essa carcaça aqui não vale nada. Só aparência. Quem me conhece sabe quem eu sou. Quem conhece a minha vida, o meu dia a dia, sabe quem eu sou. Eu não posso mudar a minha aparência, que Deus me fez assim. Mas se você tiver o Espírito Santo aí, ele vai testificar aqui, porque ele está aqui. Isso você pode ter certeza, que ele é a minha prioridade.
mas como uma águia que tem que se levantar, se você não tiver determinação, meu querido, o vento te leva. Como eu já falei da minha família, agora eu quero falar de uma outra família. Abra sua Bíblia comigo aí. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós temos culto na nossa igreja, por isso que não está toda a igreja aqui. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis. Capítulo 25, o versículo é o 19. Vai botar no telão, Felipe? Hoje eu não estou com a NVI, eu fiquei preocupada. Essa é a NH, missionária Fernanda? Eu que eu não achei que também aqui. Essa é Almeida? É da Helena, da pastora Helena. O lançamento da pastora Helena. É Ferreira? É Ferreira, eu não achei aqui. Pode botar Almeida mesmo, bota comum. Diz assim, versículo 19. Podemos ler? Gente, vocês estão muito quietinhos, eu sou pentecostal, vocês não têm noção de como eu gosto de escutar som na minha casa. Na minha igreja eu prego com o pessoal fazendo fundo de corinho. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, quando eu falar igreja, você fala vitória, quando eu falar diabo, você fala derrota? Amém? Você sabe que você é a igreja de Cristo, não sabe? Então você sabe que você é profeta para a tua vida, não sabe disso? Porque ser profeta para os outros é fácil, né? Ser profeta para a gente, para nossa família, para nossa casa, que é difícil. Então vamos lá. 1, 2, 3, a igreja! Ao diabo! A igreja! Ao diabo! A igreja! Ao diabo! Oh, glória! Assim seja conforme a tua palavra. Versículo 19. São esta a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-aram, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou o Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutaram no ventre dela. Então ela disse: por que isso está me acontecendo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Qual o nome? Deram o nome de Esaú. Depois nasceu o seu irmão, segurando o seu calcanhar. E por isso deram o nome de... Qual o nome? Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quantos anos? Quantos anos? Oh, glória! Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se sobrevivia da caça. Rebeca também amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele lhe disse: por favor, deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó.
E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e assim saiu. Assim, desse jeito, desta maneira, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desse jeito, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Falei da minha família e agora estou falando de uma outra família. Que nós entendemos que os maiores conflitos causadores de traumas nas nossas vidas é gerado através dos conflitos familiares. Os traumas que vêm em alguns lares, ele inicia quando se inicia uma família. Isso que causa os traumas, isso que causa as depressões, isso que causa as angústias, mas também nós sabemos que alguns lares, ele também constitui uma família saudável, quando aquele lar, ele cresce num ambiente saudável. Aquela família, ela desenvolve numa situação totalmente agradável para todos nós. Famílias em conflitos mal resolvidos, ela acaba gerando filhos acumuladores. Ela começa a gerar filhos acumuladores, crescendo e sendo adultos compulsivos. O que é isso, pastora? Pessoas que absorvem tantas coisas para dentro de si, tantas coisas acumulada dentro dela, e ela não tem espaço para nada. Ela não tem espaço para felicidade, ela não tem espaço para conquista, ela não tem espaço para nada, porque ela só vai acumulando coisas dentro dela. E o Espírito Santo, ele vai perdendo o lugar. Ele vai perdendo o lugar na sua vida, na sua casa, na sua família. Por quê? Você tem tantos traumas que virou um adulto acumulador. Traumas esse que vem desde lá da sua infância. E o que acontece com isso, pastora? Acontece que quando você precisa de espaço por Espírito Santo, você não tem. Você não tem o espaço para ele. Aquilo que era dele está ocupado por outras coisas que você foi absorvendo por causa da sua infância. A Bíblia conta a história desta família. E não é por um acaso. É para te ajudar e para mim ajudar a resolver as nossas causas. É por isso que a Bíblia está contando esse acontecimento. Um casal com problema de esterilidade. A Bíblia fala que eles tinham esse problema que já estavam acompanhando há 20 anos. Se o sonho do casal é ter filho, o que acontece? Eles estavam buscando isso há 20 anos. Quando eles encontram a possibilidade, eles vão atrás daquele objetivo. Quantos casais que nós conhecemos que vai buscar tantos meios para poder engravidar? Só que na vida de Isaac existia uma mensagem de Deus, uma palavra, uma promessa. Existia algo que foi trago desde lá do seu pai. A Bíblia fala que Abraão também clamou pela sua esposa, também buscou o que o Senhor prometeu. Deus, ele tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nação, e a promessa, ela continuou através de Isaac. Segundo a tradição judaica, Isaac pega a sua mulher
Ele pega a Rebeca, ele sobe no Monte Moriá, e quando ele sobe lá no Monte Moriá, onde Deus um dia chamou Abraão e lá renovou a promessa, ele pega a sua mulher, leva para lá. O que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo: eu vou lá, porque a promessa vai gritar meu nome. Eu vou levar aquilo que está me entristecendo para o lugar da promessa. Foi o que Deus fez contigo nesta noite. Ele tirou você da sua casa para trazer para este lugar, para dizer para você: tem promessa, ela vai gritar teu nome hoje. Ele disse: vai ser pai de multidão. Então ele lembrou, ele fez uma promessa para o meu pai. Aquele lugar é o lugar da promessa, foi no Monte Moriá. Foi lá que o Senhor dera livramento para a minha vida. Foi lá que o Senhor confirmou que Ele seria pai. A multiplicação viria, a multiplicação vai acontecer. Então quem tem promessa nessa noite, neste lugar, saiba que hoje tem resposta de Deus para a tua vida. Ele está dizendo: a promessa te chama. Oh, aleluia. Só que quando essa promessa se realiza, o ideal ali é o casal ficar feliz, ou é o casal almejar aquela alegria, é que o casal desfrutar. Sabe quando a pessoa não tem algo que conquista, o que ela faz? Ela grita, ela se une, eles salmodeiam, eles fazem tudo. Eles fazem tudo porque a promessa se cumpriu. E conta para todo mundo. Deus resolve o problema da gravidez. E a gravidez é de gêmeos. Só que a gestação, ela trouxe incômodos. Ela trouxe incômodos para aquela mulher. Muitas das vezes, nós sofremos incômodos que nos dá transtorno, que nos entristece, que nos abate. Em momentos que a nossa promessa está sendo gerada, em vez de nós estarmos gritando, soltando de alegria, nós estamos como? Preocupados com os incômodos da vida, com os incômodos que está nos rodeando, com os incômodos que está trazendo dificuldade. E nós até fazemos como ela. Por que está acontecendo isso? Ela vai buscar o Senhor. E nessa busca, o Senhor responde para ela o seguinte: dentro dela teria 2 nações. Deus dá resposta se você buscá-lo. Deus dá a resposta para aquele que o busca. E ela obteve a resposta. Dentro de você tem 2 nações. O mais velho servirá ao mais novo. Só que parece que os seus pais esqueceram da palavra de Deus. Isso acontece com você? Deus te fez promessa, mas o incômodo da vida, os transtornos do dia a dia, faz você esquecer o que o Senhor falou lá atrás. Será que você não está passando por isso? Deus te prometeu, a promessa está sendo gerada, mas os transtornos que tem vindo sobre a sua vida é tão grande, são tantos transtornos, que você esqueceu do que o Senhor falou contigo quando Ele liberou a palavra da promessa. Aconteceu isso com eles. Os meninos cresceram, cada um tinha uma afinidade para o trabalho. Até aí tudo bem, cada um procurou o seu rumo, com aquilo que gostava de fazer. Só que em vez dos pais entenderem que é normal, não é normal? Os pais entenderam o que está acontecendo, não. Eles começam a promover uma divisão dentro da própria família. Olha o que eles começam a fazer. Eles começam a dividir a própria família. Quem, pastora? Isaac e Rebeca.
trouxe divisão. Como? Você leu. Versículo 28, amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Ó, o pai amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Por quê? Naquela época, ter um filho robusto, caçador para o pai, querido, impunha muito mais respeito. Que respeito na época patriarcal, na época patriarcal, impõe um cozinheiro. Qual é o pai que naquela época queria apresentar um filho cozinheiro? Quem queria fazer isso? Numa época onde prevalecia a força, a robustez. Ninguém queria fazer isso, nem Jacó. Por que isso? Começa ali a divisão. Começa ali o transtorno. Começa ali o acúmulo. E começa ali as deficiências na família. Os traumas familiares. As divisões começam ali. Jacó e Esaú tinham tudo para ser unido. Só, querido, que Jacó, ele não aprende a lição. Ele não aprende. Jacó não aprendeu, acabando permitindo que isso, ele levou isso para toda a sua família. Ele continuou gerando conflitos familiares. Jacó não aprendeu nada com a vida dele. Ele continuou causando conflitos. E sabe o que isso faz? Divisão. Traumas, traz problemas que fica para a vida inteira, se você não deixar o Espírito Santo te transformar. Sabe por quê, irmãos? É fácil falarmos no altar, ministrarmos a vida dos outros, mas o mais difícil é você analisar a si próprio e começar a entender que você pode falar o que você quiser, mas se você não estiver vivendo o que você está falando, que autoridade você tem no mundo espiritual? Não tem nenhuma. Isso não terminou. Mas o que o Senhor está falando, não se preocupe, Jacó. Não precisa você fazer isso. Não precisa você trapacear. Não precisa. Porque isso gerou traumas e conflitos dentro da família. Essa situação gerou traumas e conflitos entre os irmãos. Essa divisão dos pais. Os pais preferem, a mãe prefere um, o pai prefere outro. Não é assim que acontece? Às vezes dentro da igreja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, você prefere um e despreza o outro. O pai preferia aquele que é agradável aos seus olhos e aquele que era agradável às testemunhas que estavam à sua volta. Como apresentar para os amigos, para os conhecidos, um filho homem, mas ele era cozinheiro, ele estava dentro de casa cuidando das tendas. Não tinha prazer nenhum. Só que isso trouxe para Jacó um transtorno de inferioridade muito grande. Causou isso nele, muito grande. Esse transtorno de inferioridade. O que vem causando isso? Traumas insuperáveis ao homem. Mas não se preocupe, Jacó. Não se preocupe, Jacó. Não precisa trapacear para ocupar o lugar do seu irmão. Porque o que é seu é seu. Não precisa armar cilada para ocupar o lugar do teu irmão. Mesmo estando no meio do mesmo ambiente. Porque o que é seu é seu. Um traz, o outro cuida. Não precisa dessa competição entre irmãos. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu lugar, cada um tem uma escolha para algo. Nós somos um corpo e tudo é útil no nosso corpo. Nós precisamos desde o dedinho minguinho do pé até o dedo da nossa mão. Então, para que competição, Jacó? Para que se sentir inferior ao seu irmão, Jacó? Para que deixar as palavras da sua mãe te dominar, Jacó? Não, Jacó.
Não precisa disso. Para que isso tudo, guardar esse sentimento? Você lida com teu irmão todos os dias, Jacó. Todos os dias você está vendo ele ali, você está vendo o trabalho dele. Sabe que ele precisa da tua ajuda, Jacó. E dentro de você, você está alimentando um sentimento de inferioridade, Jacó. Para que isso? Para que isso? Não precisava disso. Até que um dia, esse irmão mais novo, ele usa de uma estratégia para se dar bem. Segundo a enciclopédia livre, ele tinha 15 anos de idade quando isso aconteceu. Só que com 15 anos de idade, irmãos, aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria deles, 95%, não tem responsabilidade com nada. Não valoriza nada. Quando a mãe fala para ele, você tem que me honrar, porque eu trabalho muito, eu não pedi para nascer. Filho, por que não apagou a luz? Eu esqueci. Por que não avisou a hora que está chegando? Porque eu esqueci. Não tem nenhuma responsabilidade, não é em compromisso, não valoriza o sacrifício do pai, sacrifício da mãe, não dá valor a colégio, não dá valor a nada. A maioria deles não tem responsabilidade com nada, a não ser com as coisas que eles acham que é importante para a vida deles. Só que, no costume judeu, não é assim. Os costumes judeus, o menino, ele comemora o seu Bat Mitzvah com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, ele já está autorizado. Ele já está autorizado até manusear a espada. A partir daí, torna-se responsável pelas suas atitudes perante a comunidade e a religião. Bat Mitzvah, filho do mandamento. Ou seja, a partir de agora, você tem responsabilidade com os mandamentos que foram ensinados. E eles eram responsáveis, irmãos. Eles eram responsáveis, eles tinham essa responsabilidade para poder assumir e ocupar esse lugar. Só que o nosso costume não é judeu, é católico romano. A maioridade dos nossos filhos começa com quantos anos? 1, 2, 3? Gente, quem tem filho aqui? Os meus não tem mais nenhum com 18, o menor tem 24. Então vamos lá, a maioridade começa com quantos anos? Quanto? 18 anos. A maioridade começa aqui. Eles, com 18 anos, poucos hoje têm responsabilidade. Quando nós temos alguns filhos, nós vemos a diferença. Tem filho que com 18 anos já assume responsabilidade. O meu marido casou comigo com 18. Tem filho que com 18 anos a gente ainda tem que chamar a atenção dele como se estivesse chamando de um menino de 10 anos. Sim ou não? Jacó pensaria assim. Jacó estava tão envenenado que ele pensaria assim, ó. Mãe é uma autoridade sobre o filho, sim ou não? E ela consegue. Quando ela quer, ela consegue manipular o filho. Só que por causa da mãe, Jacó usou de astúcia. Ele pensou assim, se a minha mãe está falando, se a minha mãe está dizendo, é porque eu tenho que fazer. É porque ela que está com a razão. Cuidado, mamãe. Cuidado com os conselhos que você anda dando para os seus filhos. Cuidado que às vezes você está trazendo trauma para dentro da sua própria família. Você mesmo está lançando divisão. Aquelas pessoas que chegam e contaminam o ambiente, mostrando a diferença entre um irmão e outro. Não tem diferença no reino. O reino nós somos todos iguais. Isso começa dentro da nossa casa e vem para dentro das nossas igrejas, porque os traumas são causados não é dentro da igreja, é no meio da família constituída dentro de casa. Então não tem perdão, a depressão vai tomando conta. As mágoas vão ficando, contaminando toda a casa e vai juntando esse monte de trauma. E você traz isso para dentro da igreja. Astúcia. Ele usou de astúcia para ter o que ele queria. Olha que coisa triste. Ele usou de astúcia para ter o que ele queria. Esaú chega em casa
no cúmulo da sua exaustão, muito cansado, com tanta fome, que não tinha clareza nos pensamentos. E como todo jovem, exagerado, não é assim o jovem? Exagerado. Eu vou morrer, eu estou com tanta fome, eu estou cansado. Só que isso não era só porque ele era jovem, é porque também ele era imaturo e irresponsável. Sabe aquelas pessoas que têm tudo para agir com maturidade do teu lado, mas ela é irresponsável, ela é imatura, ela é exagerada. A luta está muito forte, vou morrer. As portas estão fechadas, vou passar fome. Deus não está me vendo. E quando aquelas que lembram de quando era lá do mundo? No mundo eu não passava isso. Está no mundo ainda, está dentro da igreja, mas não foi liberto, não foi transformado, não foi mudado. Porque quando você lembra do que você era, é porque você ainda vive quem você é hoje. Aleluia. Só que ele não esperava que o seu irmão iria manipular a situação naquele momento por causa de um prato de lentilha. Seu próprio irmão, manipulador do seu lado, cresceu junto, filho da mesma mãe, manipulador por causa de um prato de lentilha, por causa da herança, usou um prato de lentilha por causa da herança. Não precisa disso, Jacó. Para que isso, Jacó? Por que você foi fazer isso, Jacó? Não precisa manipular o teu irmão só porque você quer o que é dele, só porque você quer o lugar dele, só porque você quer a posição dele, só porque você quer ser o que ele é. Não precisa disso, Jacó. Mais tarde, a sua mãe, vendo que Isaac não levaria, mais tarde a sua mãe, vendo que Isaac não levaria a sério aquele tratado da adolescência, o que a mamãe faz? O que a mamãe faz? Arma a estratégia. Ensina o filho a agir com manipulação. Jacó, perder o amor do teu irmão por causa de um prato de lentilha? Perder a confiança do teu irmão por um prato de lentilha? Perder o respeito do teu irmão por um prato de lentilha? Se trocar por um prato de lentilha por inveja? Por inveja? Jacó, para que isso? O que significa lentilha, pastora? Significa tirar da direção. A lentilha ali significa uma tentação. Cuidado com quem te dá conselho, porque esse que está te aconselhando, o objetivo dele pode ser para te tirar da direção que Deus tem te dado. Cuidado com ele. Parece que o conselho é bom, parece até que ele quer o teu bem, parece até que é brincadeira de irmão, mas tem maldade nas palavras. Tem maldade, tem malícia. Ele não está brincando, ele está levando a sério. É problema de Esaú. Se ele não valoriza a primogenitura dele, você valoriza o que é teu. Você valoriza o teu chamado, a tua família, aquilo que Deus te deu, o teu talento, o teu dom, a capacidade que você conquistou. Você valoriza. Arabassuri rebenegai. Dentro da própria casa. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Dentro da própria casa acontece isso com os irmãos, filhos da promessa. Para que isso, Jacó? Deus prometeu para você também. Deus prometeu para você também. Não precisa disso. É triste. E começa a aparecer os traumas familiares. Infância distorcida. Precisava disso? Não precisava. Sabe qual é o problema?
é que Deus fala e o homem esquece. É que Deus avisou aquela mulher o que ia acontecer, mas ela esqueceu porque ela deixou os transtornos absorver o raciocínio lógico dela. E naquele momento, em vez de pensar direcionada, ela pensou somente com o que estava acontecendo no momento. Ela não pensou. Não importa seu nascimento. Eu sou prova disso, viva disso. Não importa a família que você nasce, se é rica, se é pobre. Não importa se você mora num barraco, na favela, ou se você mora num palácio. Não importa se você come comida do lixo, ou se você tem uma mesa posta todos os dias. Não importa se o costume te impõe. O que importa é mesmo se você tem uma promessa de Deus para a tua vida. O que importa é se você tem chamado. Tem alguém que tem promessa nessa noite. Dá um glória a Deus para ele te encontrar aí. Deus me fez promessa e te fez promessa. Deus nos fez promessa. Deus nos fez promessa, Ele me escolheu e te escolheu. Se tu é escolhido, querido, fique tranquilo que é teu. Não precisa tomar lugar de ninguém, não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa falar de ninguém, não precisa julgar ninguém, não precisa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, esses costumes são tão pesados, esse costume que nos impõe, que vai virando um fardo para nossas vidas, vai virando um fardo, querido. Os costumes que os irmãos nos impõem, que os vizinhos nos impõem, que a família nos impõe, não é costume para nos levantar, mas sim para pesar. Nenhum é tão opressivo, nenhum é tão permanente como a opressão interna. Quiser admitir, tu admite, mas a palavra está dizendo. Nenhum. A maioria das opressões, querido, nunca sai daqui, nunca escapa, e nem querem te deixar livre. Nem querem te deixar livre. Eles cumprem a sentença da vida. Já já esse sentimento te induz a querer mais. Ele te induz a querer mais. Ele te induz a querer algo mais bonito, mais rápido, mais magro, mais gordo, mais caro. Eles querem e eles querem. Eles querem emprego novo, eles querem carro novos, eles querem amigos novos, querem cônjuge novos. Eles querem muito, mas querem apenas um, mas querem e vão querendo. Acha que assim serão felizes. Por quê? Afastarão o sentimento da dor de dentro de si. Só que o cheiro do carro novo passa. Cuidado com as precipitações. Cuidado com as precipitações. Sabe por quê? O cheiro do carro novo passa. O emprego novo fica velho. Os novos amigos ficam iguais. O cônjuge novo possui maus hábitos. Possui maus hábitos. Antes que você note, outros sentimentos ocupam o seu interior. Porque Ele te conhece, trazendo mais dor e vazio dentro de você. Talvez você entrou aqui com esse sentimento hoje.
Talvez pela madrugada da sua vida, você se sente assim. Talvez quando você para analisar na sua vida, desde o seu nascimento, torna-se um vazio que dói dentro da sua alma. Talvez você passou essa noite assim e veio para cá dizendo: eu estou indo porque eu dei minha palavra, porque é um vazio. Você se sente bem quando tem mais? Ou você se sente menos? Você se sente mal, se sente menor quando você tem menos? Como você se sente? Ao encarar como você se sente, você vai identificar que você está carregando bagagem. Muitas bagagens. As bagagens da vida. As bagagens de desde quando você foi criado. E nós vamos carregando essas bagagens sem perceber que nós estamos carregando todas elas. E elas vêm para nossas vidas, ocupando espaços que não são delas. Não são delas, e nós fingimos que está tudo bem. Eu sorrio para você, chamo de bonita, sorrio para o outro, chamo de bonita, e ninguém vê o que está aqui, o que eu estou carregando. Mas eu e você sabemos que estamos carregando muita bagagem. Você e eu sabemos o peso que nós temos carregado. Mas hoje, Jesus te trouxe e me trouxe aqui. Jesus te trouxe e me trouxe aqui. E então ele falou: hoje você vai ter uma visita. Oh, essa visita trouxe uma mensagem para você e para mim. Qual é a mensagem, pastora? Vamos sair daqui liberto. Vamos sair daqui liberto. Tem cantaramanarabia. Isaac e Rebeca cometem um erro gravíssimo, sem perceber, irmão. Acontece isso contigo? A Bíblia está falando deles, de uma família comum, gravíssimo, sem perceber. Eles criaram favoritismo entre os filhos, não sabendo o que eles estavam fazendo, sabendo que isso ia ocasionar traumas para o resto da vida deles, ia trazer dificuldade. Cria em Jacó um sentimento terrível de inferioridade. Terrível de inferioridade. O que o faz? Jacó errar. Faz Esaú, que achou que foi enganado, errar. Esaú carregou a mala da amargura. Esaú fez tudo que era errado. Casou com mulheres que não faziam parte. Eles falharam como os pais. Eles falharam como pais. Mas isso não significava que eles não eram espirituais. Sabe por quê? Todos nós falhamos. E hoje estamos aprendendo com essa palavra para não errarmos mais. Não errarmos mais. Não continuar cometendo os mesmos erros na nossa descendência. Todos falhamos. Essa divisão gerou luta pela herança. Esaú era o primogênito por nascimento, costume da época. Mas Jacó era o escolhido do pai, o filho da promessa. Todo esse processo de rejeição e trapaça trouxe perdas e feridas, amargura e bagagem pesada demais para carregar. São bagagens da vida. São bagagens da vida. Esaú carregou a mala da amargura e fez coisa que amargurou seus pais. Como, pastora? Casamento fora da sua tradição. Fez seus pais ficarem altamente entristecidos. Por quê? Porque uma pessoa amarga, triste, ela quer amargurar as outras e entristecer as outras que estão à sua volta. Mesmo que você ame essa pessoa,
a sua atitude, é porque o que está dentro de você, você age com essa atitude, é o que está dentro de você. Você ama, mas você está amarga, então você entristece. E Jacó? Jacó fora da família, sem poder voltar, porque sabia que a bagagem de Jacó era de vergonha e o medo de morrer. A vergonha do que ele fez, a vergonha da atitude dele, e isso fez com que ele errasse. Jacó, ele foi precipitado. Sabe o que é que nós somos? Precipitado. Não esperamos o tempo de Deus, não esperamos a hora de Deus, queremos fazer do nosso jeito. Jacó se precipitou, não esperou Deus agir, não precisava disso, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus falou que o maior serviria o menor antes de tudo acontecer, mas ele, com o conselho da sua mãe, se precipitou, e essa precipitação trouxe transtorno. Jacó era o escolhido, só que Jacó já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Queridos, não precisa você agarrar no calcanhar do teu irmão para você chegar em algum lugar. Não precisa você agarrar em ninguém para você alcançar o seu objetivo. Basta você esperar o tempo da promessa. Você não precisava fazer nada disso, Jacó. Não precisava de tudo isso que você fez. Quanto trabalho, quanta dor, quanta angústia. Deus faria por você. Deus fará por você. Por quê? Deus dá uma outra chance a Jacó. Deus fala para Jacó: Jacó, volta e se arrependa, porque quero mudar a tua história. É noite de arrependimento para alguém aqui nesse lugar. Nós precisamos nos arrependermos todo dia e voltar a fazer o que Deus tem nos mandado. E o que Ele mandou você fazer que você não está fazendo? Ele volta, ele obedece, ele busca o Senhor agora de toda sinceridade. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Deus chama, ele muda o nome dele. Deus chama você para largar as suas bagagens. Deus chamou Jacó. Volta. Ele está chamando você para largar as suas bagagens hoje. Hoje, nesse altar. Não sair daqui da maneira que você entrou e que você tem vivido a sua vida. Faz aparência de que é, mas por dentro você sabe como você é. Você até mostra alguma coisa, mas você sabe o que te abate, o que te desanima, o que tira as tuas forças, o que deixa você dentro do seu quarto sem vontade de fazer nada. Você pensa na tua vida e você se constrange a ver tudo o que aconteceu. Não basta só mudar o nome, ele também precisa mudar o caráter. Tem pessoas que Deus muda nome, não é? Mas o caráter continua o mesmo. Tem pessoas que lá no mundo era chamado de vários nomes ruins. Ele vem para dentro da casa do Senhor, ele é chamado de irmão, de irmã, mas o caráter ainda é o lá de fora. Até acredita na promessa, até recebe vitória, mas o seu caráter não foi mudado. Não adianta mudar só o nome. Para que serventia? É tão fácil mudar nome. Agora mudar caráter dói. É decisão. Ele vai mudar o caráter. E quando ele muda caráter, ele muda a sua forma de olhar as pessoas. Quando ele muda o seu caráter, ele muda as suas atitudes. Quando ele muda o seu caráter, a sua aparência muda. Não é só botar roupa de crente, é aparência. Alguém olha para você e fala: eu te conheço há tantos anos, mas hoje você está diferente. Eu te acompanho há tantos anos, mas agora as coisas estão acontecendo diferenciadas na sua vida. A sua atitude é outra. Você vai enfrentar as adversidades da vida cheio de autoridade. Não vai ter medo dos temores que foram impostos
na sua vida. Não vai ter medo de quem fala de você, de quem te calunia, de quem te aponta, de quem duvida do teu chamado. Não vai importar mais, porque você sabe quem é você em Deus. A sua fala vai mudar. Quando alguém chegar perto de você e falar: fulana te olhou atravessado, é porque fulana precisa de oração. Não vai te machucar porque você está liberto. Fulana não quer ver você crescer no ministério, é porque eu ainda vou ajudar ela a crescer no dela também. Vai mudar, irmãos. Tudo vai mudar. Suas decisões vão mudar. Tudo isso pode mudar hoje, se você quiser. Tudo isso. Sabe por quê, irmãos? O meu querer é enganador. Sabe aquelas pessoas que falam: eu só faço o que eu quero, porque o Senhor fala comigo também. Mas o meu querer, ele é enganador. Meu querer pesa. Meu querer traz transtorno. O meu querer traz dificuldades. Meu Deus. O meu querer, ele me leva a fazer coisas que entristecem o meu Deus. Passou-se os anos, Deus diz a Jacó: Jacó, volta. Volta. Dessa vez, Jacó, tu volta diferente, porque eu vou estar com você. Voltar com Deus é outra coisa. Debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra. Não é no meu querer. Não é porque eu quero mostrar para alguém o que eu faço, o que eu tenho, o que eu sou. É debaixo de uma palavra da autoridade do Todo-Poderoso. É diferente. Mas mesmo assim, como eu e você, Jacó teve medo. Quantas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem medo. Quantas das vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa que Deus manda. Ele também teve medo. Por quê? Ele levou muitas bagagens. Ele levou coisas ruins com ele. Ele levou tantos pensamentos de medo, de transtorno, mágoas. Ele levou mágoas. Ele sabe muito bem que ele traiu o irmão. Ele traiu o próprio irmão. Sangue do sangue dele. E ele levou a mágoa de saber que o irmão estava magoado. Ele levou a mágoa. Traiu o próprio irmão. Ele carregava esse trauma. Ele tinha que carregar essa bagagem. Por isso que ele teve medo. Traição. A traição pesa. A traição machuca. A traição desanima. A traição abate, paralisa. A traição que ele teve com o próprio irmão. Só que Deus está enviando, então ele garante. Jacó então mesmo assim foi orar, porque ele teve medo. E quando ele foi orar, ele declarou todos os seus erros. Ele declarou quem ele realmente era. Será que você ora assim? Você fala assim: eu sou fofoqueira demais. Sou invejosa. Quero o lugar do meu irmão. Senhor, eu não aceito que o meu irmão seja melhor do que eu. Eu não perdoo. Eu sou cheia de mágoa. Eu mesmo não reconheço. Mas ele fez isso porque ele queria de vez se livrar das bagagens. Num caminho, com medo da reação do irmão, ele declara. E Deus responde para ele no encontro. Hoje é o dia desse encontro. Tem resposta de Deus aqui, eu sinto. Tem calabada calavaçobede calavaçai. Tem resposta de Deus aqui, porque Ele não reúne por um acaso, não. Não é porque você é bonita, não. É porque Ele quer mudar o nosso caráter.
para ser abençoado e o anjo toca nele. Ele insistiu: eu não posso sair daqui da maneira que eu cheguei. Eu tenho medo, porque eu tenho muito trauma do que vai me acontecer depois desse encontro. Eu não posso sair daqui da mesma maneira. E o que é que ele faz? O anjo toca na articulação da sua coxa e desloca. Aquele homem sentiu dor carnal, mas ele insiste: eu não saio sem me abençoar. A dor interna que eu tenho é maior do que a dor que eu estou sentindo no meu corpo. Está doendo, mas o interior dói mais. Os traumas doem muito mais, e eu só quero me livrar desta carga. Eu preciso me livrar dessa carga. Aquela era a oportunidade dele. Hoje é a minha oportunidade. Hoje é a tua. Hoje é a tua oportunidade. Só quem gosta de oportunidade fica de pé. Oh, managandarabalabassurinaravasaio. Oh, ele trouxe muita dor e desconforto, porque o anjo tocou e deslocou. Só que lá atrás, no início da trajetória de Jacó, ele mentiu no nome de Deus. Você já mentiu no nome de Deus alguma vez? Pegou alguma mentirinha já? Ele mentiu no nome de Deus. E dentro dele ele era infeliz. Ele sabia: pequei contra meu Deus. Eu menti. No ambiente que eu estou, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas meu Deus sabe. Sabe quando você deita no travesseiro e só Jesus sabe? Jacó. Quando você sabe que pecou contra o teu Deus, o teu interior não fica em paz. Enquanto você não se arrepender de verdade, teu interior não vai ter paz. Você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Os anos passaram, você caminha levando esta mentira dentro de você. Qual é a sua herança? É bagagem? Ou é promessa? Você pode se perguntar: por quanto tempo, Senhor, eu venho para a sua casa, recebo num culto, e eu vou para a minha, mas 2 dias depois eu estou vazia. Já passou isso? Eu estou tão alegre, aí quando eu chego 2 dias depois não tem motivo, eu estou triste. Eu não estou doente, eu não estou com dívida. É a bagagem. É a bagagem que ninguém sabe. Papai do céu sabe. Papai do céu sabe. Hoje Ele quer colocar vinho novo, mas primeiro Ele tem que transformar o seu odre que está velho. Está velho, está passado. Eu quero te convidar. Não se preocupe com quem está do teu lado, porque as perdas que você tem são muito maiores. As perdas que você tem, ela te impede a sua caminhada. As bagagens, ela pesa tanto que o seu caminhar é com dificuldade. Hoje Ele quer aliviar você destas bagagens para sempre.
Ele quer fazer o milagre da transformação para você poder receber o novo. Não vai ter novo em odre velho. Para com isso, meu irmão. Para com isso, meu irmão. Vem para a casa de Deus, recebe, recebe, recebe. E daqui 2, 3 dias tá com cara de vazio de novo. Tem que viver buscando, porque odre velho não suporta vinho novo. Tem coisa nova para a sua vida. Tem coisa nova hoje para a sua vida e você não vai perder. Você não vai perder essa oportunidade de largar as tuas bagagens hoje. É hoje. E eu quero convidar que só quem é Jacó, só quem tem coragem de enfrentar e falar: nada vai impedir a minha caminhada. É no altar que eu vou largar esses traumas, todo medo, toda traição, toda manipulação na minha vida. Sai, sai. Eu não vou carregar mais nada que não seja de Deus para minha vida, para minha família, para os meus sonhos, para nada. Não tem mágoa, não tem traição, não tem mais nada. Não tem nada. Nenhuma coisinha vai ficar hoje, porque eu deixo tudo aqui. Não vou levar o que não é meu. Não vou levar o que me fizeram. Não vou levar o que me colocaram. Cadê a cantora? Não. Não. Vem na frente você, que junto comigo quer ser águia. Vem você na frente, que junto comigo quer sair daqui aliviada e dizer: águia não pode voar alto. Sabe por que tem crente que não sai do lugar? Ele precisa de outro para carregar ele, porque ele não é águia. A águia voa, não tem peso, enfrenta a tempestade. Se tem águia aqui, tem crente que vai enfrentar hoje, que precisa ser aliviado da bagagem. Se importa com quem está perto de você, não se importa com a sua posição, não se importa com quem está do teu lado, não se importa com o que vão dizer. O problema é se importar com o outro. Você está se importando com o outro? Fica aí então no teu lugar. Quer continuar da maneira que entrou aqui? Fique então no teu lugar. Quem está falando contigo não é uma pessoa que não viveu, porque eu vivi. Eu vivi. E eu nunca escolhi andar nas asas de ninguém. Nunca escolhi a sofrer o que eu sofri. Foi me imposto pela vida. Foi me imposto por família. Foi me imposto por circunstância. Ferida, desprezada, amargurada, abandonada, abusada. Infância destruída. Adolescência marcada. Mas Deus me trouxe para o altar para largar as bagagens. Para largar as bagagens. E para dizer: pode olhar para você e falar que você é metida. Pode olhar para você e falar que você é insuportável. Pode olhar para você e falar que você é grossa. Pode olhar para você e falar que você é soberba. Pode olhar para a tua família e dizer: vai ser destruída. Eu não me importo, porque eu sei quem me chamou e da onde Ele me tirou. Comece a clamar a Ele. Começa a falar: não levo medo mais. Não carrego traição. Não carrego ferida. Não carrego vergonha. Quantas das vezes eu, como pastora, chego nas igrejas e dobro meu joelho e começo a clamar e vou chorar. E as pessoas falam: mas você é uma pastora. Mas eu sou serva. Posição é de Deus. Tem crente que está ligando com posição. A posição é dele que está no trono. Eu e você somos servo. Somos servo, chamados só para diferenciar. Todos nós precisamos largar a bagagem. Ora ao Senhor, começa a clamar, começa a trabalhar os vasos de Deus. Dá lugar, começa a clamar, começa a orar. As intercedoras, ora, pode orar. Fala para Ele: eu não nego inferioridade. Inferioridade de quem? De quem? Sou princesa.
e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história ficou. Se traição maldita. equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar. Deus muda a história hoje. Falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. É noite de libertação. O que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida. Oh, tem vida. Tem vida, tem história nova, tem ministério novo, tem sonho novo, tem projeto novo, tem cura. Vida. Tem cura. Tem cura. Não acabou, não acabou. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a tua história findou. Se equivocou, Sai dúvida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você Ninguém perdeu. vai sair Eu como vou entrar perdedor no hoje ambiente daqui. pra operar. E nem vai perder, aceitar perder mais. Só o que Deus determinar. Os traumas não vão te parar. Diga que é o fim. E as evidências gritam. A doença também não. As perseguições não. O medo não. Ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Tira o nosso eu. Nós queremos voar como águia. A águia não pode carregar peso sobre peso que impeça ela de voar alto, de romper nas alturas, de enfrentar. Nós não podemos, temos que enfrentar para poder alcançar voos altos. Oh, aleluia. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curada de uma vez por todas. Porque uma mulher curada, ela se une com a outra para destruir o inferno. Uma mulher curada, ela se une com a outra. Dessa forma aqui, ó. Não tem divisão, não tem competição, não tem não, é união. Eu sou o que caça, ele é que cozinha. Se ela caça, eu cozinho. Um ajuda o outro, um ajuda o outro. E nós rompemos, vencemos trauma, os complexos de inferioridade, as traições da vida, os bombardeios da nossa vida. Aleluia. Ora, Fernando. Vida